Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui quem fala é Charles Campos e a gente está com mais um podcast ao vivo aqui na TV NC Digital. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que está aqui comigo. Ela já teve a oportunidade de poder estar aqui num outro programa, num outro projeto. E quem está comigo aqui hoje é a doutora Rosane. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, Charles. Muito obrigada pelo convite, Eu por que estar agradeço. aqui hoje. Eu que agradeço de coração por ter aceitado o meu convite. É uma honra de poder estar te recebendo aqui. E hoje a gente vai falar um assunto bastante interessante hoje, né? A doutora Rosane, ela é psicanalista clínica, não é isso? Sim. Com especialização em sexologia. Sexualidade, né? Uhum. É um assunto muito abrangente, um assunto interessante. E eu falo também, é um assunto de bastante necessidade, né? E eu quero começar, eu vou começar hoje com a doutora Rosane fazendo uma pergunta, né? Porque como a doutora Rosane é evangélica, né? Sim. Graças a Deus. E a pergunta que eu faço, existe, doutora, muito tabu entre os evangélicos sobre a sexualidade? Existe muito preconceito? Como que é? Explica isso aí pra gente. Sim, Charles, existe um tabu, existe a vergonha. A vergonha. Né? Porque tem muitas mulheres que vêm daquela criação antiga que não se falava em sexo, não falava em menstruação, não falava em nada. Então, as meninas hoje vêm com essa dificuldade. E a religião fecha muito a pessoa na questão do sexo? Acaba sim, porque a pessoa vem daquele aquele modo tradicional lá de trás. Não podia depilar, não podia se arrumar, não podia fazer... Tudo não podia. Até pelas próprias vestes, né? Vestido sim. Comprido. Isso. Não pode mostrar as canelas. Não podia mostrar o joelho, né? O joelho. Não podia... Era pecado, depilação, né? Sim. Então, hoje, eu fico imaginando como que era. A gente ainda tem histórico de pessoas que faz sexo vestida, não se despe. Eu já ouvi falar muito nisso. Tem, infelizmente faz tem. o buraquinho no lençol. A Daí Morena tá aí na técnica aí, ó. Tá rindo aqui, ó. É do tempo que fazia o buraquinho. Ó. Boa noite, meu amigo. Ô, Charles, boa noite. Não, cara, é porque eu tô aqui vendo vendo aqui a doutora falar sobre o buraquinho no lençol. Cara, mas dá a impressão que isso acontecia no outro século, né? Pois é. Misericórdia, que hoje, horror. Né? Boa noite, Charles. Boa noite, doutora. Sejam bem-vindos. Boa noite, Adair. Então, infelizmente, em pleno século XXI, ainda acontece isso. Ainda acontece. As mulheres têm vergonha de falar a respeito do assunto, né? Apesar que, na nossa sociedade, banalizaram muito o sexo. Virou aquela coisa, né? Aquela bagunça. A bagunça. Um monte de romantizaram. Entendi. Mas é a verdade mesmo, é verdade. Entendi. Mas é a verdade mesmo, é verdade. Você que está aí nos acompanhando aí, pode mandar o seu comentário, pode fazer as perguntas aí que a gente vai estar respondendo aqui no nosso podcast. Pode entrar, pode compartilhar, tá? Você que está aí nos acompanhando. Doutora Rosane, ainda sobre essa questão de tabu, o que hoje as mulheres cristãs, qual que é a maior reclamação delas hoje na questão do sexo, dentro do casamento? Então, como eu atendo bastante em consultório, meu foco maior são os casais, famílias, amo, né, atender famílias. Aí o que acontece? As mulheres acabam sendo tratadas pelos maridos como um simples... descarrego da sua necessidade física. Eles não importam. Mais, homem ou mulher? Quem te procura mais, homem ou mulher? Os dois. Os dois. Os dois. Eu tenho sido procurado pelos dois, tá igual. Olha, pra você ver, outro dia, uma pessoa me procurou que ela não sabia o que era orgasmo. Ela não sabia que ela tinha clitóris. Ela achava que o sexo em si era deitou, o marido chegou, satisfez e foi embora.
Então, hoje em dia, por mais que tenha informação nos nossos meios de comunicação, né, YouTube, Instagram, Facebook, tá cheio, né, as redes sociais, mas tem mulheres ainda, tem vergonha de procurar. Tem vergonha de assistir um filme. Não vou falar nenhum filme pornográfico, não, porque você não pode, é lógico. Mas um filme que tem uma cena um pouquinho mais apimentada. Eu tenho paciente que não tem coragem de assistir. Você tem uma noção? O que falta hoje? O ensinamento dentro da igreja? Chama-se religiosidade. Religiosidade. Dentro das igrejas é pouco falado. E Isso quando sim. fala, você que está falando, você é penalizada. Por quê? Acho um absurdo. Tipo assim, imagina a irmã, porque eu sou cristã, a irmã Rosânia falando de sexo aqui na igreja? Que horror! Eu tive pessoas, eu já fui da palestra, a pessoa fala, que vergonha. Mas vergonha, nosso consultório tá cheio desse tipo de coisa. Então, tipo assim, vergonha eu falar ao público. E não é vergonha eu passar determinadas situações no meu casamento maquiado, né? Tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso, sendo que na realidade não tá. E um dos maiores problemas hoje no casamento chama-se sexo. Marido quer, a mulher não quer. Ah, pavor. Eu tô com uma paciente, Charles, só pra você ter uma noção. Ela virou pra mim, ela tá passando por esse problema. E eu falei pra ela, olha, você tem que procurar um médico, né? Tem que ir no médico, saber dosagem hormonal e tudo. Ela falou assim, não existe uma coisa só pra gente comer e resolver? Não existe. Tá, sua alimentação é legal? Tá tudo bem? Tem que ser... A alimentação ajuda muito na... Ajuda, por quê? Porque aí você vai... Na questão hormonal, na questão da libido, da vontade, essas A coisas. alimentação, ela vai te auxiliar. É como se fosse o carro com a gasolina. Você coloca a gasolina, mas se o motor não está em dias, o pneu não está cheio, o câmbio não está legal, né? Tem outras coisas. Então, bem assim, a alimentação na vida sexual. Mas se você não estiver com acompanhamento médico em dia, se você não estiver sempre fazendo exames, porque a idade chega, Charles, para todo mundo. Não vem falar para mim que você tem o mesmo pique quando tinha 15, 16, hoje com 70, 80, não tem. Mas eu tenho paciente nessa faixa etária de 70 anos que está a todo vapor. E a esposa, com vergonha, não quer uma vida sexual ativa. Isso é questão do cuidado físico, alimentação, atividade física, a parte psicológica, mental. Isso, você falou uma palavra-chave. Por quê, Charles? Porque se você não estiver bem psicologicamente, pensar, querer e desejar o sexo na sua vida, você não vai ter ânimo. É a mesma coisa de você querer uma janta bem gostosa se você não botar as panelas lá no fogo para começar a fazer. Tem todo aquele processo de aquecimento, você ligar a chama, botar a panela, processo da comida, normal. E mesmo assim a vida sexual. Então, se você, igual eu estava te falando dessa paciente, que ela falou, se comer não resolve o problema. Eu falei, não resolve. Ajuda, mas não resolve. Não é a comida que vai aumentar o libido, né? Então, no caso, a pessoa tem que pensar, porque o sexo primeiro começa no nosso pensamento, para depois você aquecendo o corpo. Porque o nosso corpo são cheios de terminações nervosas e cheio de vasos sanguíneos. A partir do momento que você pensa, que você deseja, você já está como se ligasse o carro e desse partida. Aí, como você pensou, você quis, né? Pensou, desejou, aí o corpo vai começar a acender. Aí o corpo acende, aí a corrente sanguínea acelera, o seu fluxo sanguíneo acelera, aí começa a irrigar o seu corpo, tanto a região peniana como a região da vagina. Aí sim, tá feito. Mas se você não pensar no desejando, querendo, não tem jeito. Mas isso funciona tanto pro homem, tanto pra mulher? Pros dois. Porque o pessoal fala assim, né? Não, Adair, diz que o homem é igual fogão a gás, né? Ligou, pegou. E a mulher é o fogão a lenha, tem que soprar, tem que banar. A grande verdade é que a gente passa a vida ouvindo isso já, mas de fato e de verdade não há uma prática, isso aí a doutora vai poder falar, que não há uma prática do que se fala bastante, tô certo, doutora? As pessoas falam assim, pô, igual você falou, o homem é um fogão a gás, ligou, pegou, beleza. Só que acontece também, doutora, da mulher conseguir no dia a dia apagar esse fogão a gás, jogar água nessa chama? Boa pergunta. Olha, acontece, mas igual, o homem ele tem que estar bem também. Tem que estar bem. Bem psicologicamente, bem emocionalmente, bem fisicamente. Desculpa te interromper. Aliás, eu acho que nessa brincadeira aí, o homem que tem que estar bem.
Né? Porque a mulher, se ela não quiser, eu não sei se a palavra é quiser ou querer, acho que é querer, né? Quando a mulher não quer, ela consegue. Quando o homem não tá bem e não quer, parceiro, pode deixar, né? Aí deixa o boi embora com a corda. Ou tô errado, pastor? Ou doutora? Olha, é o seguinte, então, o homem ele tem que desejar e tem que querer. Mas tem homens, Charles, que tá tendo um problema seguinte. Ele tá envolvido em pornografia, aí ele fica muito na prática da pornografia, naquela excitação rápida. Aí quando ele vai pra vida real, que é a esposa dele, que tá lá, tipo assim, com o seu fogão a lenha aceso, achando que realmente é aquilo lá. Aí quando é a hora de... Aí ele tem aquele entusiasmo, fica vendo aquilo, tem aquela excitação, mas aí depois... Tá, é uma coisa que ele foi e voltou rapidão. Aí quando ele vai na esposa dele, não é igual aquele vídeo. Ele tem todo aquele jeito de tocar, como ele tá conduzindo a situação. Aí se ele tá vendo só aquilo, ele quer pegar aquilo, transferir pra esposa, aí dá conflito. Aí ele não dá conta. Não dá conta. Aí deixa eu então te fazer uma outra pergunta. Emendando também, principalmente estressado, trabalha muito, tá ali agitado com o dia a dia, com o trabalho. É verdade que o homem, ele descarrega todo aquele estresse no sexo? Ele relaxa, ele descansa. Ele descansa. Descansa. Por quê? E por que tem homem que não tá muito estressado não dá conta? Aí tem que ver se ele não tá envolvido em pornografia. É uma das maiores coisas em consultório, né? Sim. E porque ele, às vezes, a mulher também, ela não gosta, ela não quer, ela não pensa, ela não deseja. E ela tem vergonha de virar para o marido e falar assim, eu não gosto disso, eu preciso que você faça isso. Ela tem vergonha. Então, aí a coisa complica, para ambas as partes. Não só para a mulher, nem só para o homem. Tem que ser para os dois. Tem que ser para os dois, Né? exatamente. Tem que ter diálogo. Porque o homem ele não vai adivinhar. Ele vai do jeito dele. Porque o homem, não vou falar todos, mas tem uns que é mais grosseirão. Né? Ele satisfez ele e pronto, a mulher se vira. Eu já tive atendimento de pessoas que ela esperava o marido satisfazer, depois ela mesma se tocava e se satisfazia. Por isso que a gente não aconselha hoje você ficar perdendo tempo com essas coisas de sex shopping. Por quê? Porque depois a mulher perde o entusiasmo, a graça pelo marido e vai para os brinquedos. Esses acessórios de sex shop, é porque eles falam assim, né? Apimenta a relação. E na verdade não é, ao contrário. Ao contrário. Pode ser alguém que vai até discordar de mim, mas o que a gente tem visto em consultório é que ele prejudica o casamento. É a mesma coisa, suponhamos, você tem um garfo para pegar seu arroz, para você provar aquela comida. Aí se você não pega o garfo, aí você só vai aquela comida, você vai tentar comer, você não vai saber o gosto que tem. Ou se você está vendo aquela comida e tem uma tampa por cima daquela comida, você vai só olhar, vai tentar chegar lá e não vai conseguir. E não vai conseguir. E mesmo assim, os brinquedinhos, a partir do momento que eles ficam no meio do casal, não dá certo. Por quê? Porque a mulher, ela satisfaz rápido com o brinquedo, porque ela consegue chegar até onde ela necessita, o homem não consegue e ela deixa ele pra lá. Porque hoje tem muitas mulheres que falam, eu não preciso de homem. A mulher não precisa de homem pra nada. Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu pago a minha casa, eu me viro. E na área sexual também me vira. Ela vira, sozinha. A hora que furar um pneu, né, daí dá quando trocar? Ah, meu Deus do céu. Ô, Charles, oi. Me intrometer, esse assunto é tão bom que eu fico aqui. Ela tá falando de lá e eu matutando de cá, né? Existe a incompatibilidade sexual ou isso é mito, doutora? Porque a gente escuta muito isso, pô, fulano, o casamento acabou porque há muita incompatibilidade, inclusive sexual, principalmente de pessoas mais velhas, né, maduras, vou usar essa expressão. Existe isso ou isso é mito, doutora? Não, existe. Existe por quê? É por isso que eu falei, existe a falta de diálogo. O que é confortável, é legal pra você, não é legal pra mim. Essa questão da idade que o Adair falou aí, atrapalha bastante? A mulher ser jovem demais, o homem ser velho demais? Ou ao contrário, a mulher ser mais velha, o rapaz ser mais novo? Porque dependendo da idade, você tem um nível de hormônio ou mais baixo ou mais alto. Isso traz uma incompatibilidade? Traz problema? Olha, se suponhamos que a mulher é mais jovem, casou com um homem muito mais velho,
Certo. Ele não tem aquela disposição toda que ela tem, porque a idade chegou. A mente dele pode estar disposto, mas o corpo não, o corpo já tá velho. É igual tá eu, cansado. minha esposa quer andar no shopping, eu não dou conta. Misericórdia andar em shopping. Você fica com medo dela da compra que ela vai fazer, né, não, Charles? É o medo da compra e o cansaço, como é que dá conta? Então, e mesmo assim, a idade, né? Então, chega, igual suponhamos, não, eu sou casado, sou mais velho e a minha esposa é mais jovem, mas eu faço um acompanhamento médico, eu faço atividade física, é uma pessoa ativa. Ativa. Tudo bem. Pode ser que não vá ter essa incompatibilidade, sabe? Vai dar tudo certo. Ou a mulher, ela pode ser bem mais velha, o homem bem mais novo, mas se ela se cuida, vai no médico, né? Seu exame tá tudo em dia, dosagem hormonal, se ela faz uma atividade física, não tá acima do peso, né? Não é diabética, não tem colesterol alto, não é cardíaca, tá todo vapor. Tudo bem. Mas aí vai da cabeça de cada um, né? Tem pessoas que tá tudo bem, ela ser novinha e o cara ser mais velho, não tem nada. Ou a mulher ser mais velha e o rapaz novinho. Aí vai deles, né? Não é tanto a idade sim, aí vai dos dois. Mas é uma coisa a ser pensada. Agora, no primeiro momento, que eles falam da paixão, né? Que o negócio tá aquela fogueira toda acesa, que é início. Não vê defeito nem nada, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas vai a conta, uma hora chega. Aí a hora que o mais velho desacelera e não dá conta, igual você falou, acompanhar no shopping, né? De fazer uma viagem, aí vai falar assim, pelo amor de Deus, por que eu sei que aquele velho? Né? Aí o negócio dá ruim, porque o ânimo dele não tá isso pra isso mais. Ele já procura outras. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. A gente chega numa idade que a gente só quer casa limpa e boleto pago, pronto. Então, aí no caso, a idade chega, né? Aí, igual assim, o mais velho que é o quê? Você falou, boleto pago, né? E pronto, tá sossegado, ele tá tudo bem. Mas a outra não. Uma rede pra dormir. É uma rede pra dormir. Doutora, Charles, eu tô interrompendo aqui, ó, que não puder mais você briga, tá? O programa é seu. É porque vocês dão o microfone pra mim, não posso fazer nada. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, doutora. Chegou uma pergunta aqui, foi até no meu WhatsApp, pediu pra não identificar. E a pergunta é o seguinte: existem pessoas que já nascem sem libido nenhum, sem gostar de sexo? Aquela pessoa que nasceu, cresceu, passou por todas as fases e chegou na casa 200 e disse que nunca gostou. Existe isso aí? Sim, existe. É normal? Normal não é, né? Qual é normal? Qual que é o nome É o disso daí? assexuado. Assexuado é a pessoa que não gosta de sexo. Assexuado não é aquele que não tem genital. Não tem vontade. Assexuado é a pessoa que não tem vontade. Ele vive muito bem. Ele é uma pessoa normal. Não é que ele tem conflito de identidade. Ele é assexuado, ele só não gosta. Ele vive numa sociedade normal, tem amizade com homem, com mulher, com todo mundo. Ele vive tranquilo. Mas ele não sente a necessidade. Ele não sente a necessidade, ele não tem. Eu creio que é tipo igual a Bíblia fala, eunucos, né, antigamente? Os eunucos. Os eunucos. Então, eu não pesquisei bem, mas eu acho que é quase isso aí. Então, o assexuado é a pessoa que nasceu e ele não gosta. Tem alguma coisa errada com ele? Não. Tá tudo bem. Ele só nasceu sem esse desejo, ele não tem essa vontade. Porque você vê muitas pessoas falando, nossa, o cara é solteirão, nunca quis casar, nem namora, não tem ninguém. Ele não sente falta. Ele tá feliz daquele jeito. É normal, é assim mesmo, acontece. Acontece. Normal, assim, normal é força de expressão ou é normal mesmo, doutor? Porque, cara, é porque assim, tem umas coisas que não dá pra entender, velho. Porque o mundo hoje, todo mundo, o sexo tá muito banalizado, né, que é um monte de coisa. Então, essas pessoas acabam sendo anormais perante a nossa sociedade. Mas eles não são anormais, são normais como qualquer outra pessoa. Ele simplesmente conduz a vida dele de outra forma. Sem mais pergunta, meritíssimo. Então tá bom, então. Eu quero entrar em duas questões importantíssimas. A gente falou um pouco aí sobre a libido, sobre a vontade, o conflito, às vezes de um querer mais, o outro não. A menopausa. A mulher, quando ela entra nessa fase, o que ela tem que fazer para ela não trazer um problema para dentro do casamento? Ela tem que procurar o ginecologista. E tem homem que concorda, quando chega nessa fase, existe homem que concorda com isso, ou não concorda, ou dá problema? Há homens que ele entende. Há homens que ele começa a culpar. A mulher é fria, né, não quer mais, começa com essa confusão. Mas há os homens sábios, né? Não, minha esposa vai lá, orienta ela, acompanha, tem homens que até acompanham a esposa, vai no ginecologista, aí é a hora do quê?
fazer o acompanhamento certo, tomar as medicações certas, fazer a reposição hormonal, né, que é necessário, aí faz acompanhamento da reposição, aí o médico vai ver que aquele hormônio dela está em falta, principalmente do libido, é o que despenca na menopausa. Como que chama o hormônio da libido? Agora deu branco. O hormônio do libido é o... É porque o hormônio feminino é a progesterona. Progesterona. Progesterona? E o masculino é a testosterona. Testosterona, progesterona, isso mesmo. Aí ele cai. É normal cair. Mas ele vai no médico. O médico vai mandar o exame certo. Vai fazer a dosagem. Não, aqui precisa de ajustar esse hormônio aqui. Tem mais, Charles. Agora que deu branco mesmo. Eu tinha que ter feito uma colinha, mas não... Tá bom. Não, aqui é ao vivo. Mas aí, o que acontece? Aí você vai no médico e o médico vai fazer o acompanhamento todinho. Vai fazer um por um. Você vai no ginecologista e o ginecologista, talvez ele pode ser que manda para o nutrólogo. O nutrólogo vai fazer um apanhado todinho, um mapeamento do seu corpo, né? Principalmente da mulher. Tem homem também, às vezes é preciso. Aí vai fazer todos os exames, vai descobrir todos os hormônios, o que está faltando, o que tem que fazer o ajuste, não, tem que tomar isso, tem que acudir isso. Aí faz. Aí o negócio flui. Porque tem mulher que está com 60, 70 anos, tem uma vida sexual ativa. E não tem problema. E hoje está muito fácil, Charles. Por quê? Porque os médicos hoje têm um gelzinho do hormônio que passa na pele. Não é de bebê. Tem. Então, suponhamos. Ele é absorvido na pele. Absorvido na pele. Aí é manipulado, né? O médico passa, né? As dosagens passa principalmente na parte interna da perna. Sim. Não no braço, passa no interior da perna, aumenta o libido e a mulher tem uma vida sexual ativa. Eu tenho paciente que ela não gosta do sexo em si, ela precisou desse remédio, ela deixou vencer e não usou. Você acredita? Porque ela não gosta, ela não quer. Não quer. E o marido tá subindo o teto. E ela não quer. Pois é, interessante. Me veio aqui também uma outra pergunta, que é um caso também que eu já presenciei. Às vezes, por causa da religiosidade, por causa da religião, a mulher ela acaba vivendo com seu companheiro por viver, sem amor. Às vezes alguma coisa segura ela ali, vamos supor, a vida financeira. Se eu me separar desse homem aqui, não vai ter como me sustentar. Então ela acaba vivendo uma relação, um casamento, sem gostar, sem amor. Esse fato da mulher não sentir mais, não ter mais um sentimento pelo companheiro, aí ela vive naquela coisa, eu faço sexo com ele, obrigado. Isso atrapalha, isso prejudica. O que uma mulher, nesse caso, ela teria que fazer? Então, a gente começa a puxar lá atrás, Charles. Porque ninguém casou sem gostar. Sem gostar. Casou por amor. Porque a mulher, para ela ter relação, ela tem que ter sentimento, ela tem que ter um afeto. Ela tem que ter uma pegação. Algo tem que chamar atenção. Algo tem que chamar atenção. Isso. Homem não, homem é mais animal. Ele é pelo que ele vê. Palavra, é estético. Pelo que vê. Né? É estético. É estético, né? Eu já vi pastor falar assim, a mulher falou no ouvidinho e já era. Agora o homem não. O homem tem que ver. Tem que ver. Aí então, nesse caso aí, ela teria que resolver aquela questão dela de relacionamento. Aí entra não só a sexualidade, como a parte psicanalítica. E causa um trauma. Isso. Algo aconteceu lá atrás que fez ela chegar a esse ponto. Que fez ela perder a vontade. A vontade. Isso. Como eu vou te falar, eu tenho uma paciente que chegou pra mim nessa situação. Porque nessa situação eu vejo o seguinte, é como se fosse um estupro. É um abuso. Abuso. Igual, chegou um caso pra mim de uma paciente que ela chegou pra mim e disse, não amo mais, não quero mais, tô vivendo pelo meu filho. É um caso, é uma situação. É um caso que eu trato, né? Certo. Aí eu falei, tá, mas o que aconteceu? Então a gente foi puxar todo o histórico lá de trás. Ela sofreu o quê, Charles? Ela sofreu castração emocional. Castração emocional é o quê? Quando eu amo, eu gosto e meu marido é grosso. Maltrata, agride com palavras. Não vou nem falar agressão física em si. Agredido verbalmente. Tipo assim, não elogia, só critica, ofende com palavras. É porque o homem, para conseguir o sexo, ele tem que começar a elogiar de manhã. Mas quando chegar à noite... Ele tá com 100%, né? 100%. O sal dele tá positivo na conta. O sal tá positivo, ele tem que vigiar o dia. Então, aí o que acontece? A pessoa não fez um elogio, só maltratou, só magoou com palavras. A pessoa
não fala uma palavra de carinho, sabe? Essa pessoa mesmo, ela era muito comunicativa, alegre, falante, e ele já veio de uma família que era proibido falar. Aí o que ele fez com ela? Podou. Cala a boca, eu não quero barulho, eu chego em casa, eu quero sossego. Aí você acha que essa mulher tá pronta pra sexo quando? Ele cortou aquela coisa cultural dela. O normal dela, que veio lá da casa dela, todo mundo conversava, todo mundo amigo. É igual a minha esposa. Minha esposa é nordestina, a família dela fala tudo ao mesmo tempo. E eu não posso tirar isso, é cultura, é a cultura do povo nordestino. Aí se você castra as emoções dela, se você fizer isso, aí de noite você quer sexo. Você acha que ela vai estar como? Burrada. Ela vai botar você na casinha do cachorro. Ele tá doido pra falar. Não, é porque tem uma pergunta aqui. Também tô com as perguntas aqui. Tá aqui, ó. É o Nício Aparecido, lá de São Luís de Montes Belos. Um abraço aí pro pessoal de São Luís. Um abraço pra essa galera aí, viu? Tá perguntando assim, ó. É comum a mulher ter mais apetite sexual após os 40 anos? Sim, principalmente se ela tiver tudo bem, com a saúde dela perfeita, é normal. Tá tudo bem. Não é errado. E uma outra pergunta, emendando com essa aí. O homem, ele desenvolve sexualmente mais cedo. E a mulher, ela se desenvolve mais tarde. Eu falo assim, questão de apetite sexual. Né? Nesse caso aqui, falando aqui, após os 40. Após os 40, é comum a mulher ter um desejo, eu não falo acima do normal, mas ter um desejo mais aguçado. Por quê? Porque geralmente nessa idade ela já está aproximando da menopausa. Nem todas, viu, Nem Charles? todas. Nem todas. Nem Tem todas. mulher que ela tá com 40 e ela vai e tá longe de chegar. Aí ela tá com a saúde dela perfeita. Não tem uma idade certa para chegar, né? Não, aí vai de quando começou a menstruação dela. Tem pessoas que começam a menstruar muito cedo. Então a menopausa, ou se ela tiver algum problema de saúde, alguma causa grave, pode ser que chega logo a menopausa, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela sofreu uma decepção, o esposo traiu ela. Sim. O choque foi tão grande, a menstruação dela cortou, nunca mais veio. Então o emocional, eu não sabia disso. É. Então quer dizer então que o emocional, um problema psíquico, um problema psicológico, um trauma pode atrapalha. interferir em algo patológico, biológico, que é a menstruação. Sim, essa é uma pessoa bem próxima minha, ela parou de E menstruar. pode acontecer com o homem, ter problema de ereção por causa de algum trauma? Pode. Então, são N fatores, né? Que se acontecer com ele, ele vai parar. E a mulher, suponhamos, tô com 40, igual a pergunta tá aí. É normal? É normal. Tá longe de parar a menstruação, tá uma vida saudável, alimenta bem, tem atividade física, tipo assim, tá desestressada, tá tranquila, tá tudo bem. Então ela tá tudo bem, e ela gosta, e a pessoa tem que pensar também, tem que querer e tem que gostar. Então se ela tá com saúde bem, se ela tá pensando, se ela tá querendo, se ela tá gostando, tá tudo bem, 100%. 100%. Questão da religião, até onde a religião atrapalha a vida sexual? Porque eu tô te falando isso porque existe um versículo na Bíblia que fala assim, que a mulher não é dona do seu próprio corpo e nem o homem é dono do seu próprio corpo, né? Então eu já vi muitas mulheres e muitos homens falar assim, às vezes tá com um problema, igual a doutora falou, problema hormonal, não sente vontade de sexo, mas faz obrigado porque a Bíblia manda. Então, aí Fala quando a assim, Bíblia fala... o pastor falou que eu não mando o meu corpo, então eu tenho que ceder. Então, Porque senão eu tô pecando. Isso. Acontece muito isso? Acontece. Aí porque é o seguinte, não sou dono do meu próprio corpo. Meu corpo pertence ao meu marido me pertence. Né? Ponto. Mas aí o que acontece, Charles? A mulher, ela fala assim, eu tô indo por obrigação. Porque a Bíblia manda. Porque, né, não sou dona do meu corpo. Né? Esse é o fundamento da pergunta que eu te fiz. Eu não sou dona do meu próprio corpo, eu tenho que ceder o que meu marido quer. Mas espera lá, suponha você não tá bem hoje, mas só porque seu marido quer, você vai? É onde começa o diálogo. Amor, hoje eu não tô legal, sei lá, eu tô com tensão pré-menstrual, tô sentindo cólica, não tô legal, então hoje eu não tô bem. Aí tem mulher que fica com vergonha do marido, às vezes até medo dele ficar emburrado, vai lá e faz de qualquer jeito. Então, para isso acontecer, e mesmo assim é o marido, se ele também não tá bem, eu tenho certeza, o homem vai falar assim, amor, hoje eu não tô legal, hoje eu não dou conta do recado. E o homem, ele fala mais fácil.
E a mulher já tem essa dificuldade dessa comunicação. Não tem coragem de expressar as emoções, o que ela está sentindo. Ou às vezes ela teve um dia terrível. Porque hoje nós somos mil de utilidade. Cuidamos de casa, do marido, trabalha fora, na igreja, um monte de coisa. Então o que acontece? Chegou, não tá bem? Fala, seja sincera. Ó, não tô bem, não tô legal. Aí fala, não, isso eu tô privando. Porque a Bíblia fala, não priveis um ao outro. Priveis quer dizer, não negar um ao outro. Suponhamos, tem pessoa que passa 30 dias, Charles. 2 meses. Tem pessoa que é sexo uma vez a cada 2 meses. É normal o casal ficar 1 mês sem sexo? Não, não é. Tem alguma coisa errada. Uma vez na semana, tá tranquilo. Ou depende do carvão do cara? Como é não, que é? Depende da animação. Por quê? Se você for olhar assim lá na Bíblia, Provérbios de Salomão fala, goze todos os dias da sua vida, né? Com a esposa que decidiu. Isso. Né? Então, é todo dia. Todo dia. Se você tem ânimo, todo dia. Mas se você não tem, fala, não, eu não dou conta todo dia, mas vou deixar assim, 3 vezes na semana. Mas aí fazer um negócio bem feito, não de qualquer jeito. Você pode ter 1 vez por semana sexo. Mas se essa 1 vez for bem feita, com qualidade, vai valer pelo mês inteiro. Aí é que entra a questão da qualidade. Que foi, já? Entra a questão da qualidade, ao invés da quantidade. Eu tô te ajudando, isso. Eu tô te ajudando, né? Eu tô completando sua pergunta aí. A questão da qualidade. Uma pergunta aqui que me vieram aqui. O povo vem no meu WhatsApp, que eu acho que eles têm vergonha de perguntar pra todo mundo ver. Pergunta: existem. Você já atendeu no consultório pessoas que não é sexualmente ativo ou virgens para tratar de assuntos sobre sexualidade, ou é só quem tem vida sexual ativa que procura o sexólogo? Olha, até agora, Charles, Adair, para mim não chegou nenhuma virgem com esse problema. Todos são pessoas que têm uma vida sexual ativa. Dentro da igreja, né, existe sim a questão da mulher que é virgem, que espera, né, ali o casamento. Essa questão da virgindade, tanto de homem para mulher, existe... porque quanto mais vai chegando a idade, parece que existe uma coisa psicológica. Não aconteceu comigo, aí vai dando aquela coisa, agora principalmente com o homem, porque o homem, existe um tabu, sei lá, uma coisa da sociedade que fala que o homem tem que perder a virgindade mais cedo. Machismo. Machismo, né? Seria a questão do machismo. Mas eu conheço, eu já vi dentro das igrejas, homem com idade de quase 30 anos que nunca teve relação, né? E existe homem que pega um trauma por causa disso. Então, que às vezes não consegue casar, não consegue conseguir alguém. Fala assim, eu sou sem sorte com mulher, ninguém gosta de mim, eu não consigo me relacionar. Ou seja, aquela dificuldade de se relacionar. Aí no caso... Dificuldade de casar, de ter sua primeira relação sexual. Isso acontece muito, doutora? Olha, eu não atendi caso, mas a gente tem estudo que essa pessoa, quando ele chega desse jeito, Charles, ele tem algum trauma de infância. Algum trauma de infância. Baixa autoestima, a pessoa, ele mesmo renega ele mesmo se diminui, sabe? Tipo assim, eu não sou nada, não sou ninguém, tipo assim, eu não sou bem financeiramente para mim chegar... Ele mesmo vai se diminuindo ele mesmo. E ele perde aquela coragem. Ele perde a coragem, ele começa a se menosprezar. Ele olha, tipo assim, ó, a minha amiga tá ali. Ele vai olhar e fala assim, nossa, que morena linda. Né, amiga? Linda. Mas eu não vou chegar nela não, porque eu vou chegar... Ele já começa a dar o diagnóstico pra ele. É muita areia pro meu caminhão. Isso. Ele vai chegar e vai falar assim, não, ela vai me dar um não de cara. Ele nem aproximou pra conversar. Então, o primeiro passo é o quê? Ele se permitia conversar. Porque o homem, a natureza do homem, ele tem aquela natureza de conquistar. De conquistador. A conquista. Tipo predador. E quando ele tem algum trauma, seja ela do passado, isso aí acaba retraindo. Acaba atrapalhando. Aí isso tem que ser tratado em consultório, por quê? Porque a pessoa tem que parar com isso. Aí a gente tem todo um manejo terapêutico, a gente vai trabalhar a autoestima, vai descobrir o que aconteceu lá atrás. Então, eu falo que é tipo polícia e bandido. Todo um processo de investigação, até você chegar no fator real, o que está acontecendo com ele.
Eu tive no meu estágio, Charles, uma paciente que casou virgem aos 30 anos. Religiosa, da igreja. E quando eu atendi ela estava com 4 anos de casada. Continuava virgem. Porque o cara... Continuava virgem? Continuava virgem. Aí tá Verdade. Brincadeira. Ela continuava virgem. Mas Porque por o qual marido... motivo? Porque o marido dela nunca conseguiu consumar o ato em si. Não conseguiu. Não, 4 anos. 4 anos. Aí que a Mas, lei... não, pera, a lei- mas, doutora, desculpa. Isso é moleza do cara ou é porque não é mais difícil? Não, agora me deu uma dúvida aqui. Eu tô aqui fazendo os cortes. Agora eu também surgiu uma dúvida. Existe mulher que tem um ímã mais rígido, mais duro? Não, o problema não era dela de ímã mais dura, era o marido mesmo que não conseguia. Que não conseguia. Aí que eu fiz? Aconselhei, porque ela não é aqui de Goiás, ela é de outro estado, que eu atendi ela online. Aconselhei, tem um médico nesse estado, né, do instituto que a gente formou. Indiquei o médico, ele leva seu marido, ele precisa fazer exame, saber e tal. Ele não quis. Aí a gente não conseguiu descobrir se ele estava tendo conflito de identidade ou se ele era assexuado, casou por casar, pra tipo assim, sou machão. Mas ele dormia de conchinha, abraçadinho com ela e não consumava o ato em si. E ela manicure, ela era depiladora, as clientes chegavam contando, tive uma noite assim com meu marido, eu fiz isso. Aí ela fazendo cara de paisagem. Mas a lei, quando não é consumado o ato em si, a lei brasileira diz que é repúdio. Ele repudiou ela. Não consumou, então pode separar, pode divorciar. Mas ela, muito religiosa, disse que não ia fazer isso. Eu falei, olha, eu não posso te obrigar. Mas você vai conseguir viver assim até quando? Aí hoje, que já deve ter uns 6 anos que eu me formei, se ela não largou dele, ela continua virgem até hoje. Que interessante, doutor. E... É triste, coitada, esperou 30 anos e nada. Esperou 30 anos e o camarada leva mais 4 anos. Se ela não largou dele, continua vendo, Continua do mesmo escutando a história das clientes e ela nada, até hoje. Mas, doutora, um exemplo. Um casal que se prepara, principalmente no meio evangélico, que tem toda aquela preparação, aquela ansiedade pela primeira vez. Quando chega ali na noite de núpcia e tem uma frustração, isso vai atrapalhar o resto da vida do casamento deles? Aí, já aconteceu isso? Não, eu nunca atendi esse caso em consultório, né? Mas... O cara tá ali louco, ansioso pela noiva lá, aí chega na não dá noite, conta. Não dá conta. Mas a ansiedade, o nervosismo, sabe? Tudo. Eu já conheci Por isso que... noiva que fugiu do quarto. Medo. Porque religiosidade demais. Medo. Porque, às vezes, alguém da família passou por alguma situação e passou que ela transmitiu aquilo. Porque antigamente os homens não tinham carinho. Era bicho bruto mesmo. Chegava, consumava a vontade dele e pronto. E ele não estava preocupado com o que é com a parceira. Então acabava passando, tipo assim, eu passei por isso, suponhamos, eu tinha passado por isso, a minha prima casou e eu fui lá e contei o que aconteceu comigo. Aí a menina vai pro casamento o quê? Já com medo. A gente, lá onde eu morava, teve uma menina que ela quase fugiu mesmo do casamento. O pai teve que sentar, conversar e explicar que o menino não ia fazer aquilo com ela. Porque uma prima dela tinha acontecido isso. Porque o cara foi com tudo. A menina virgem, ele foi. Então ela frustrou. Aí ela avisou pra prima, você vai casar, mas vai acontecer isso e isso. E a menina queria ir embora. Ela casou, mas não queria ir embora da casa do pai, que ela tava com medo de ir embora pra casa dela. Então, tem todos os N fatores. Né? Então, e são coisas que tem que ver. Não precisa ir com pressa, não precisa ter ansiedade, porque depois tem pessoas que perguntam, falam assim, eu não tive lubrificação, eu brochei na hora, a minha ereção não foi o suficiente, acabou tudo. Por quê? Tudo pressa, tudo ansiedade. E quando a pessoa tem ejaculação precoce, como que a gente trata ele? Vai com calma. A ejaculação precoce, ela é mais mental ou mais psicológica? Mais psicológica. Tem fatores da pornografia também que colabora, mas tem pessoa que ele não tem problema com pornografia, mas ele tem essa dificuldade. Aí a gente vai trabalhar o quê, Charles, nele? Não precisa de ter pressa. Porque lá acha que teve a penetração, pronto. Sou homão. Não, ele tem que ser homão do começo até o final, porque se ele para no meio do caminho, aí acabou. Aí ele fica mais frustrado ainda.
E o problema da lubrificação da mulher também é mental? Mental e o carinho do marido. E o carinho? Se não tiver, não vai. Né? Uhum. É igual o carro. Você liga ele manda os óleos e vai e lubrifica tudo onde precisa e ele anda. E mesmo assim a mulher. Tem que ter carinho, tem que ter contato, ela tem que estar bem. Suponhamos que o casal levantou cedo e já levantou brigando. O marido chamou de burra, de idiota, de gorda, de feia, e xingou tudo, foi embora pro serviço. Aí ele chega de noite igual um cordeirinho querendo ela pronta pra ele? Não tem como. Não tem como. Ela tá magoada, ela tá ferida. E mesmo assim, vamos voltar também. Tem mulheres que ela quer ser o homem da casa. Você sabia quando a mulher quer tomar o lugar do homem da casa, ela brocha o marido. Porque ele se sente inferior. Sente inferior. Aí ele também tem problema de ereção. Por quê? Porque ela quer ser homem da casa, ela que manda, ela paga a conta, ela manda no marido, ela manda no filho, ela grita com todo mundo, ela delega tudo dentro de casa. Aí ele, faz igual o jabuti, encolhe pra dentro do casco. A gente teve paciente de mandar para curso de casais, não aqui, tá? Não em Goiânia, em outra cidade, em outro estado. Teve que mandar pro curso de casais pra mulher aprender a ser mulher e deixar o homem ser homem. Porque ele tava com problema de ereção. Até no consultório, pra falar, a mulher que falar não deixava o homem falar. Cada um tem que assumir ali o seu papel. Cada um no seu posto. Cada um no seu Não papel. quer dizer que a mulher não pode opinar. Pode. Ela pode opinar, ela pode trabalhar, ela pode pagar conta, mas ela não pode querer tomar o lugar do marido. Cada um no seu quadrado, como diz o negócio, né? O ditado do povo. Cada um no seu canto. E ambos os dois unidos em conversa, em diálogo. Conduzindo a situação, em tudo que for fazer. O diálogo, Charles, é a base de tudo. Na vida sexual, em todos os sentidos. E por isso que aqui, nós estamos aqui num diálogo. No diálogo. É tudo. E a questão de filhos, doutora Rosane? Filho atrapalha muito a questão do relacionamento sexual, principalmente quando é bem pequenininho? Atrapalha se a mãe não souber conduzir um negócio. Não souber conduzir. Isso. Porque tem mãe Aí a questão do diálogo também, nós vamos combinar a tal horário, com os meninos dormir. Não é nada aí, com os meninos dormir. Aí sim, mas tem hora que o menino chora bem na hora. Chora bem na hora. Mas tá tudo bem. Mas é o seguinte, Charles, quando a criança... Não é que a criança atrapalha. Tem mãe que o bebê nasce, ela bota o bebê no meio do casal. Isso é errado. E super errado. Colocar a criança ali no meio da cama. Não, cada um no seu cantinho. Por isso que eu falei, cada um no seu quadrado. Esses dias eu conheci um casal que o menino acorda 3 horas da manhã e vai pra cama dos pais. Aí é culpa do pai e da mãe. E não sai mais, só sai quando amanhece. Mas não sai porque o pai e a mãe acostumou. O casal é casal, tem o bercinho, coloca no bercinho, aprende botar na caminha dele lá. E ele vai crescer sabendo qual é o lugar dele. Por que a criança faz isso? Porque o pai mais a mãe deixou, acostumou. Por que, Charles, que acontece? Às vezes, eu tenho paciente agora que eu tô atendendo a paciente, ela foi abusada sexualmente pelo pai. Por que foi? Pai safado? Não, o pai era cachaceiro, usuário de droga, a menina dormia no meio. E ele fazia o que à noite? Achando que era a esposa dele. E ele abusou da filha dele. E diz que quando ele estava normal, era o homem. Ele não agia dessa forma. Depois de muito tempo, ela contou para a mãe dela, porque ela achava que era eu. Olha para você ver a situação. Filho não se dorme. Tanto menina como menino. Cada um na sua caminha. Porque o pai mais a mãe tem o horário da intimidade. O homem pode acordar na madrugada. E ele querer sexo. E tá com sono. Mas ele vai lá e passa a mão e pega. É a esposa dele. E se tem uma filha ali no meio? Ele vai achar que é a esposa. Então não se deve colocar criança no meio do casal. Nem recém-nascido. Não. No seu cantinho, pode pôr no bercinho ali perto. Mas tem que ter a caminha dele. Uhum. Porque se recém-nascido você já acostuma com você, quando ele ficar maiorzinho, mas não sai de jeito nenhum. Aí a mãe, para não ficar vendo o menino chorar, tipo assim, para dar sossego, lá no meio. Isso não pode. Já tem que ser podado, evitado. Tem que ser evitado. Porque causa problema. Não dá certo. Não dá certo. Eu quero falar aqui, dar uma pausinha e falar um pouquinho do café Goiás, né, Adair? Café aqui é bom, né? Esse café é do puro, viu? Pra quem gosta de café, é o café. Café Goiás é o nosso parceiro aqui da TVNC Digital, que sempre que nos prestigia aí, que manda esse café top de linha que a gente toma. E aqui a gente toma mesmo, viu, gente? Aqui não é brincadeira, não. Não é não, o povo toma. Vamos mandar viu? mais café que nós tomamos aqui. Nós tomamos cedo, meio dia de tarde, viu?
Doutora Rosângela, falando do café, a cafeína afeta a vida sexual? Não, não afeta. Não afeta? Tudo tem que ter moderação. Porque a cafeína ela é estimulante, ela está presente no energético, que é um estimulante. Ela não tem algo a ver com a sexualidade, o café, algum estimulante? Nesse Se caso? você às vezes tomou o café, alguma coisa aconteceu, aí não é o café. Não é o café? Não. Tem outro fator. Aí a pessoa talvez, é porque eu bebi café. Nada a ver. Já que a gente está falando de café, eu vou entrar num assunto aqui, questão da medicação. Ô, Chaco, Oi. tem uma pergunta aqui. Sim, pode Pedi falar. para eu identificar. Deixa eu ler direito. Para a doutora aqui, a pergunta é o seguinte. Uma pessoa que é insaciável sexualmente, é normal ou é patológico? Uma pessoa que não sacia nunca? É considerado um ninfomaníaco. Isso, eu ia falar. Aí ele já é uma doença. Aí Uma ele tem doença. que procurar um psiquiatra. É caso de psiquiatra o negócio desse? Caso de psiquiatra, ele tem que tomar medicação. É o linfomaníaco, igual você falou bem. Ih, vixe. Então, esse já é uma doença. Já não é normal. É uma doença psiquiátrica. É uma doença psiquiátrica. Por quê? A pessoa, ele deve ter vários vícios. Vários vícios lá de trás. Aí ele vem com esse vício insaciável. Com essa vontade. Então, é igual o vício. Não tem vício do jogo? Do jogo, do cigarro, da bebida, né? Um monte de vício. E pode acontecer com a mulher e com o homem. Pode. Principalmente com as mulheres. Tem muitas mulheres Principalmente com as mulheres? linfomaníacas. Não sabia. Não sabia. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, se chegou a esse nível aí, se for uma mulher ou um homem, tem que procurar o psiquiatra. Tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. É. Questão da medicação. Hoje já existe remédio masculino para ereção. Uhum. Nesse caso aí, o homem que tem um problema de ereção, você fala que muitas das vezes é problema mental, problema psicológico, algum trauma. Uhum. Mas quando é comprovado um problema patológico, um problema biológico, ele usar essa medicação vai trazer algum problema? Eu só falo assim, é questão de relacionamento com a esposa, ou a esposa também ela tem que estar em diálogo, em concordância, por dentro de tudo que está acontecendo com o marido? É igual eu sempre falo, o diálogo é a base de tudo, Charles. Não pode existir segredo. Suponhamos, se eu tô passando por algo escondido do meu esposo, não tá certo. E se você tá passando por algo escondido da sua esposa, também não tá certo, né? Se tá algum problema, vamos os dois juntos no médico. Só para você ter uma noção, Charles, tanto que isso, o diálogo é essencial. Tem um paciente em São Paulo, ele deu câncer no pênis. Câncer no pênis. Teve que ser amputado. Nunca ouvi falar. Não? Não. Só Câncer para refrescar a sua memória. Nunca ouvi falar que No tava cancelado. Brasil, Ah, tá tendo umas 1000 amputações no ano de pênis. mesmo? Por causa de câncer. Não, Porque a pessoa não faz a higienização correta. É causado pela Falta de higiene. Falta de higiene. Então tem que lavar direitinho. Higienizar o negócio no capricho. E tem homem que gosta do sexo anal, ainda dá a cardiopatia, mata o camarada. Se não mata, deixa ele com a sequela forte. Então, o que acontece? Faz a higienização correta, lava tudo direitinho e tá salvo. Existe muita reclamação lá no seu consultório da questão da higienização? Muito. Muito. Meu marido chega em casa, é mecânico, chega fedendo graxa e já tá querendo o negócio. Igual eu tava falando, desse pessoal que o esposo foi amputado o pênis. A esposa dele é apaixonada nele. Ama ele. E jamais na vida pensou em trair ele. Então, em comum acordo, ele não tem o pênis mais. Nem os filhos dele não sabem. Só pra você ter uma noção. Hoje já existe a prótese, né, peniana? Não, mas ele não tem prótese. Ele não tem. Não. Mas ele satisfaz a esposa dele. E ela é feliz da vida. Ama o marido, apaixonada por ele. E não faz falta pra ela. Ela não precisa. Ele é homem suficiente para A satisfazer mulher, ela. para ser realizada, ela não precisa necessariamente da penetração. Não. Porque, o que acontece? Eu tinha que ter trazido a minha vagina de pelúcia. Eu esqueci. Roupa de pelúcia? Mas da próxima vez eu vou trazer só pra Eu tenho vocês. um de pelúcia lá em casa, daí. Não, eu tenho quando eu dou palestra pros casais, eu tenho. Por quê? Não sei como é que eu vou te explicar. Mas suponhamos, aqui é a ponta do clitóris. Sim. Aqui, então, em volta é a vulva. Então, aqui é a ponta.
Aonde é a penetração, que é a vagina em si. Então, a pessoa fala, não, tem que ter o pênis grande, o pênis daquele jeito. Não, porque aí o clitóris está aqui, ó. Aí, por que satisfaz? Porque encostou aqui. E por dentro, ele é desse jeito assim, Charles, ele tem uns bracinhos aqui. Por que a mulher satisfaz? Chega no ápice em si. Porque quando ele entra, porque o clitóris, você está vendo só a pontinha dele aqui, você acha que é só aquilo ali, mas interno ele tem como fosse uns bracinhos internos por dentro. Que são os pequenos e os grandes lábios. Não, esse é o clitóris que eu tô falando. Esse é o clitóris. Pequenos e grandes lábios é da vulva, do lado de fora. Do lado de fora. Isso, o clitóris em si por dentro é como se fosse isso aqui, quase igual a minha mão, como se fosse um bracinho. Tem a pontinha dele aqui, aí tem como se fosse o bracinho aqui, não sei se tá conseguindo me entender. Sim. Aí quando há penetração, ele encosta. O pênis ereto encosta. Aí é onde acontece o quê? A satisfação da mulher, ela chega no ápice que ela é necessário. Muitas vezes fala assim, não, a mulher não satisfez com a penetração, mas só dele ele colocou. Por isso que não importa o tamanho. Ele tem um tamanho suficiente que ele encostou no clitóris, pronto. Não é lá dentro, lá que vai ter essa questão de tamanho, isso é um conceito de rede social. Isso, aí eles invocam aquelas coisas lá do sex shop, de borracha. Aí acho que o negócio tem que ser, né, enorme. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então ela tem que estar excitada o suficiente, por quê? Porque aí o clitóris ele cresce interno, quando a penetração encosta, é onde ela satisfaz. E tem muita reclamação de mulher que fala, do meu marido é grande demais e me machuca. Não, esse pra mim ainda não chegou, Charles. Não? Não, ainda não. Até agora tá tudo normal, não chegou nenhuma normal. Se eu tiver errado, a doutora me corrige. Mas existe mulher que tem um útero pequeno ou mais baixo? Olha, acontece que tem mulheres que falam que esse negócio de útero pequeno, útero baixo, porque ela tem várias gestações. Aí é normal a bexiga ficar mais baixa, o útero vai descer mesmo. Né? Aí fala, tá com queda de bexiga, não sei o que. Aí reclama, né? Às vezes na penetração dói, então, né? Quando Incomoda. A mulher reclama que sente dor na penetração, então ela tem que procurar um médico, que pode ser uma outra coisa. Tem que procurar um médico, pode ser outra coisa. Já, uma pergunta que me ocorreu aqui. Uma pergunta. Doutor, então, tamanho, né? Tamanho. Isso é mito, na verdade, né? Isso é mito. É mito. E deixa eu ler a pergunta aqui. O povo tá participando. E a grossura influencia alguma coisa ou também não? Não, se ele tiver com a ereção correta, tá tudo bem. Porque pensa, igual eu tava explicando, né? Porque a entrada da vagina ela é estreita. Ela vai fazer o quê? Ela vai lacear conforme é a grossura. Ela é estreita, mas se o pênis que não é tão grosso, entrou, ela tá excitada o suficiente, ela vai ter a satisfação dela, ela vai ter o libido dela normal, tranquilo. E tem muito homem que reclama que a mulher tem uma flacidez maior. Olha, igual eu tava te falando. O que é esse problema da mulher não ter uma elasticidade? Umas tem mais firme, outras não são tão mais... Isso depende do que? Da gestação? Da gestação, né? Se ela teve parto normal. Parto normal. É normal. A idade chega, tudo despenca. E a nossa região, ela não tem. E outra, aí você tem que fazer a atividade física pélvica, né? Você tem que trabalhar a sua musculatura. Aí tem todo fisioterapeuta pélvica, tem academia que você pode fazer. Que é o pompoarismo, né? Isso. Tem várias técnicas hoje que pode ser feita para melhorar. Tem pessoas que optam por cirurgia íntima, vai lá, faz a cirurgia e conserta. Então hoje tem conserto. Não é cirurgia de períneo, não, é outra coisa. A períneo? Porque períneo. Aí aperta. Aí ela conserta. Mas tem pessoa que não quer. Então vai fazer o quê? Vai fazer atividade física. O pompoarismo, a fisioterapia pélvica, né? Vai trabalhar com aquela musculatura específica. Tudo depende da pessoa se informar. Por que às vezes... Não, assim, Charles, é igual eu tava te falando. Às vezes a pessoa religiosa demais, vergonha. Tem mulher que tem vergonha de ir no ginecologista e fala, doutor, eu tô zero de vontade com meu marido. Ela tem vergonha de ir no médico. Tem mulher que tem tanta vergonha que não procura um ginecologista homem, procura uma mulher. Esse lado aí já me pegou. Não é vergonha que eu tenho. Eu me sinto mais confortável com uma médica. É questão de conforto. Eu tenho amigas que preferem, né? A amiga ali, ela prefere médico. Ela não quer médica.
E eu me sinto confortável com médica, não com médico. Uhum. Igual eu tive minhas filhas. Então, eu fui em médico porque na hora de nascer era médico. Uhum. Mas em ginecologista eu só vou em mulheres, porque eu me sinto mais Mas confortável. a religião fecha a pessoa até nessa questão. Agora, tem mulher que ela é tão religiosa, tanto médica como médico, ela não quer ir. Eu tô te perguntando porque Aham. eu já vi pastor falar. Falou, olha, se você for no ginecologista, você tem que ir com mulher. Porque se você for com homem, você tá pecando, porque você tá mostrando a sua nudez para um outro homem. Ah, é religiosidade, né? Por isso que eu sempre pergunto, até que ponto a religião, ela prejudica a pessoa nessa questão de sexo? A Bíblia não fala que o meu povo erra Por falta de por falta de entendimento. conhecimento? Uhum. Então, gente, olha pra você ver, tem tantos cristãos, tem tantos servos do Senhor falando aí abertamente, as pessoas não vai porque não quer. Fica com vergonha. Eu não tô te falando que eu tenho paciente que tem vergonha de assistir uma cena mais forte, um pouquinho num filme, pra ela aprender alguma coisa que ela não tem coragem de dialogar com o marido. Sabe, ela tem vergonha. E na hora dela assistir, não, então eu vou assistir um filme ali quietinho pra mim dar uma clareada na minha mente. Ela tem vergonha. E a questão, doutor, e a questão da fantasia, do fetiche? O que a religião fala sobre isso? Porque a Bíblia fala lá em Salomão, a doutora citou aí, ó, tem uns minutos atrás, sobre o livro de Salomão. Tem uma passagem no livro de Salomão lá que fala ali que ele colocou vinho no umbigo da mulher. O que é a questão da fantasia, do fetiche? Até que ponto isso prejudica? O casal cristão pode ter? Lógico. A Bíblia tá ali, Salomão, igual você citou. Ó, o vinho, o cacho de uva que ele... O cacho de uva, Ou exatamente. seja, a palmeira que ele foi, aonde eles namoravam, que era na mesa, era vou levar minha amada pelos campos. Então, aí a sua Salomão imaginação. comparava o seio A da mulher Como como cacho de uva. como cacho de uva, né? Então, O corpo dela como a palmeira, né? Como a palmeira. Então é tudo ali. Igual você vê, ele fala que ele colocou a mão na fresta e gotejava mirra, se eu não me engano, que fala. Quer dizer o quê? Ele tocou na vagina da Sulamita e ela estava excitada. Então, por isso que a Bíblia fala, meu povo erra por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu fiz, Charles, um curso específico em Cantares de Salomão para mim saber. Pra gente não fazer errado. Uhum. Então, hoje a mulher, eu não quero, não pode, é pecado, não sei o quê. Não. Pode deixar, eu brinco com as meninas, ficam com vergonha lá no consultório. Falei, minha filha, da cabeça até o dedão do pé, tudinho do seu marido. Pode deixar ele passar a mão, aonde ele quiser. Tá, a questão, você tinha falado que o sex shop é prejudicial. Uhum. Mas a mulher, ela não tem que se cuidar pro marido, se preparar, uma lingerie. Ah, não, mas aí você não precisa ir no sex shop pra comprar uma lingerie, Charles. Todas as lojas aí de lingerie tem um monte. O sex shop em si, você chega lá, o que você vai achar? É um monte de baboseira. Aí, se você vai lá e compra aquilo, vai dar ruim. É a mesma coisa, suponhamos. Eu não tenho nada, assim, igual suponhamos. A pessoa vai lá, não, vou comprar uma fantasia de enfermeira. Né? Aí, suponhamos que um dia, pela ironia do destino, o marido dela precisa ir no hospital. Aí, tá lá vendo aquela enfermeira vestida de branquinho. Porque você sabe que tem umas mulheres que, igual o Claudio Acho fala, né? Tem um airbag duplo, né? Traseiro, frontal, né? Tá, assim, é diferente da dele de casa. Aí ele vai começar a olhar aquele mulherão todinho lá e vai falar assim, nossa, isso que é uma enfermeira. A dele lá de casa usou aquela fantasia, não ficou igual. Aí ele vê aquela mulher, chega lá em casa, nossa, minha mulher com o cabelo todo estrangulado, camiseta de político. Isso. Aí ele vai continuar imaginando aquela enfermeira que ele viu lá, entende? Uhum. Então, por isso que a gente evita isso. Pode usar uma bela camisola, uma bela lingerie que você vai lá e compra, mas você não precisa de fazer esse tipo de coisa. Você não precisa ser vulgar. Não. Pode ter aquela noite. Ó, você pode decorar sua cama com pétalas de rosa. Pode usar aquela bela lingerie. Ou não usa nada. E a questão do lugar? O casal cristão pode frequentar um motel? Não. Não, lá não. Porque lá é tudo quanto é coisa que Deus abomina, tá lá dentro. E o que você vai fazer lá? Pode ir para um hotel. Não tem um hotel lindo, maravilhoso? Vamos para aqui, Goiânia. Gente, eu tô mandando para os meus pacientes, tem umas pousadas perto de Brasília, aquele chalezinho, sabe assim, no meio do mato, com banheira de hidro, aquele negócio muito... Eu tô mandando para os meus pacientes, falei, gente, ó, acorda, ó, porque o casal tem que tirar pelo menos um dia da semana específico para eles namorar, Charles. É necessário. E é necessário também essa questão deles diversificar
Sim. Fazer alguma coisa diferente, mudar o lugar, ir pra uma pousada, fazer uma viagem. Isso é combustível. Sair do estresse, sair daquela rotina. Desligado da realidade dele. A rotina atrapalha o sexo? Atrapalha. Todo dia a mesma coisa? Atrapalha. Aí fica a mulher fala, de novo? A mesma coisa? Então tem que promover algo diferente. Por quê? Tá, todo dia na nossa cama. Não, hoje nós vamos pra sala. Salomão lê provérbio. Salomão. Hoje vai pra sala, hoje vai para. Mas tudo fechado, semana né? Que vem vai ser encostado no fogão. Vai em qualquer lugar. Inventa. Tem que ter criatividade. Por isso que eu falo, o casal não precisa das coisas lá do sex shop, Charles, pra ter um sexo gostoso. Ele tem que ter, tendo criatividade, vai tudo 100%. A criatividade, então, é essencial no sexo, então. É essencial. Ó, nós temos um casal, idoso já, desse senhorzinho. Ela ouviu a palestra. Ela falou, hoje eu vou surpreender meu marido. Hoje eu tô animada. A senhorinha ficou animada. O que ela fez? Ela foi pra casa dela cheia de criatividade. Ela morava na roça. Não tô falando nem da cidade. Na roça. O que ela fez? Ela foi lá no mato, pegou pétalas de rosinhas, colocou em cima da cama. Ela não tinha uma bela lingerie. Ela vestiu uma camisa do marido dela. E falou pra ele, e primeiro proibiu de entrar no quarto deles, que ela tinha preparado uma surpresa. Aí, quando ela liberou pra ele entrar, que ela tava lá dentro, liberou pra entrar, ele ficou encantado, apaixonado de novo. Por quê? Porque ela tava com a cama com pétalas de rosa e ela não tinha roupa nenhuma. Era aquela vergonha que ela tinha, ela jogou fora e se despiu. Pronto. Vai que mata o velho. É um mato velho. Se fosse aquele religioso, falei assim, essa mulher tá com a pomba gira. Aonde você aprendeu isso, Você né? aprendeu Tem isso, marido né? dele, ele fala, você tá aprendendo isso aonde? A mulher tá buscando informação para agradar o abençoado e ele tá escandalizado. Escandalizado. Né? Então, é criatividade. Eu não vou falar, né, não, eu tenho que gastar um montão de dinheiro para surpreender meu marido. Não. Faz um jantar a dois. Você tem filho? Tem. Deixa um dia na casa da avó. Deixa com a amiga, né, amiga? Vai lá pra casa da amiga, fica lá. Só hoje. Uma vez por semana. Caprichado. Sabe? Promove um jantar. Não, nós não tem dinheiro para ir para um hotel, mas eu vou comprar uma lingerie diferente. Nós sempre namoramos no nosso quarto hoje. Não vamos pro quarto hoje, não. Namorar na sala. Tapete, almofada, pétalas de rosa. Se não quiser pétalas de rosa, bota... tem hinos românticos internacional que você pode pôr. Existe música evangélica romântica? Menino, pesquisa no YouTube, você vê um monte de coisa que tu vai achar. A questão dessas músicas erotizadas demais é prejudicial. Não, aí no caso pode ser que não vai dar muito certo, né? Mas bota uma coisa romântica. A boquinha da garrafa. Não, misericórdia, isso aí não. Aí broxou, a mulher broxa nessa hora. Aí ela vai olhar pro marido e falar assim, ele tá vendo as outras lá na rua fazer isso, agora o que eu faço? Ela vai ficar revoltada. Aí vai virar briga. Então vamos com calma, né? Aí suponhamos, não, hoje nós vamos inventar, hoje nós vamos sair, nós tem, sei lá, uma chácara. Ou essas pousadas, né? Não, tem um chalé lindo que eu vi, os que eu tenho visto é perto de Brasília. Até mando meus pacientes. Não, a gente tem condições e a gente vai lá. Então vai, gente, faz coisa bem feita. Tira um momento especial. O porquê que o casal fala, eu tô enjoado. Mas só vive a mesma coisa, nunca faz nada diferente. Aí só pensa em boleto, conta pra pagar, menino que tá dando trabalho na escola. Então aí não vai. Entendi. Respondido? Respondido. Respondido. A Eunice, ela escreveu aqui, eu tô aguardando a minha... Eu acho que ela não viu a resposta, viu, Qual doutora? que é a pergunta que ela A fez? pergunta dela é comum... Vou falar no microfone aqui. É comum uma mulher... É comum... Gente, cadê o trem? É comum uma mulher ter mais apetite sexual após os 40 anos? Sim, mas eu já respondi, ela que não prestou atenção. É comum sim, porque ela tá saudável. Ela tá bem, tá longe da menopausa. Por isso que a pessoa tá 100%. Existe uma idade pro homem ou pra mulher, mais pro homem, né? Essa pergunta é minha. Existe uma idade onde o homem fica mais... Qual que é a palavra? A palavra seria tarado, né? Mas a palavra não é essa. Os 15 anos. Os 15 anos é loucura. Não, eu tô falando da vida adulta. Da vida Existe, adulta. vamos supor, depois dos 30 anos, existe uma idade, né, pro homem ficar mais assexuado, com mais vontade de fazer sexo? Ou não, doutora?
Olha, depende, é igual eu já te falei, depende a vida dele, se ele Do tá cuidado. saudável, do cuidado, ele vai estar 100%. Tem pessoas, eu tenho uma senhora que eu atendo, o esposo dela tá com 70 anos. Ele tá a todo vapor, não toma medicação, sexo nele, ela passa perto dele, ele quer pegar ela toda hora e ela corre dele. Ela não quer, e ele tá saudável, ele tem 70 anos. Tá errado? Não, ele tá saudável. Outra pergunta chegou pra mim aqui, ó. Fala aí, Adair. É porque o assunto é tão bom, cara, e o povo vai participando aqui, aí eu não posso deixar ele sem... outra pergunta que chegou aqui uma pessoa, um homem, né, no caso que o cara que perguntou, uma pessoa que é aquele camarada de uma vez só, tem alguma coisa errada com ele? Por exemplo, o cara eu acho que eu entendi a pergunta dele. Traduzindo agora a Vou pergunta. traduzir, por exemplo, o cara no ato sexual, ele é o cara que dá uma só. É a questão da ejaculação. É normal o homem ter Não. só uma? Isso, Ou a durante pergunta é relação essa. Ele ter 2, 3? Não, durante o ato sexual em si, ele vai ter uma vez, parou, deu um tempo, igual eles falam, o segundo tempo, né? Porque tomou o um homem banho. tem aquele relaxamento. Tem, né? porque o homem, ele deita, vira e dorme. E tem, né, e tem a- depois. e tem a parte do estímulo também da parceira, eu acho que isso conta também, né, doutora? Mas, Adaías, mas se ele acabou de ter a ejaculação dele, ele não vai conseguir ter outra logo em seguida. Ele precisa daquele tempo, saiu, tomou um banho, foi comer alguma coisa, ou sei lá, foi assistir um filme, deu um tempo. Deu um tempinho. Recarregou as baterias, ele vai de novo. Tranquilo. Beleza. Então tá respondido? Tem mais outra aí, Charles? Olha, eu queria mandar um abraço aqui ao meu amigo Peron, tá aqui nos acompanhando. Um abraço, meu amigo. Não, pois é, doutora. Essa questão, a gente falando muito aí do estímulo, né? Questão do estímulo. Porque tem igreja, como a gente está falando também na questão da religiosidade, existe igreja que proíbe a questão da intimidade, aquela coisa que vem antes do sexo. As preliminares. As preliminares, exatamente. A palavra que tinha me fugido à cabeça aqui. Questão das preliminares. Muitas das vezes as preliminares também, existe ali também o sexo oral. E tem muita igreja que condena também a questão do sexo oral. O que é a preliminar? Eu queria que a doutora falasse sobre isso. A importância da preliminar e até que ponto um casal cristão pode ir nessa preliminar. Não, a preliminar é necessária. Ou não tem um limite? Não, ó, a única coisa proibida, porque a Bíblia fala que o homem mudou o uso natural da natureza. Sim. É o sexo anal. Certo. Esse não. Esse deixa quieto. Como dizia minha professora do curso, esse é esgoto. O caminho do barro. Você larga pra lá, você não mexe nesse departamento. Por quê? É por isso, você já ouviu falar em cardiopatia? No curso a gente aprendeu isso, que quando a pessoa tem sexo anal, a bactéria das fezes entra pela uretra do pênis, aí ela vai até o coração. Eu dei uma palestra, é tão sério esse negócio, Charles, que eu dei uma palestra lá no Senador Canedo para casais. E lá tinha uma enfermeira. Quando eu falei isso, o pastor pediu para mim repetir. Tipo assim, eu acho que ele tinha algum caso, tinha alguém querendo, né? Eu brigando, porque tem esposo, porque ele viu no vídeo, na pornografia, a mulher dele tem que fazer. Não é assim, não pode. Aí o que acontece? Aí eu dei essa palestra. A pornografia também é prejudicial. Isso. Aí eu dei essa palestra e falei a respeito da cardiopatia. Depois a enfermeira, em particular, ela me procurou. Ela falou, irmã, se você soubesse quantas pessoas chegam quase morrendo no hospital por cardiopatia, você não tem noção. Aí o que eles fazem? Tem que dar uma medicação a dosagem altíssima, muito forte, para combater a bactéria, para a pessoa não morrer. E muitas das vezes, a pessoa morre por causa dessa bactéria. Então, esse esgoto você esquece. Esse não mexe, porque é um departamento que Deus fez. Depois que ele relaxou, acabou. Você tem que usar fraldão. O negócio é uma tragédia. Não mexe nisso aí. Isso aí, como os outros, vira a página, né? Agora o resto é permitido. Preliminar é necessário. É igual o sal na comida. O sal não dá o sabor real. E mesmo assim é preliminar no sexo. Porque se você não tem uma preliminar adequada, como que vai ter uma lubrificação legal? E outra, como vai ter aquela excitação? A preliminar, ela é mais, eu não digo essencial,
Mas ele é mais necessária para a mulher ou para o homem? Porque o homem diz que o homem é igual ferro elétrico, né? Encostou em cima, ligou embaixo. O homem ele pode até ficar animadinho, mas aí quando ele não tem um que fala assim, não, a mulher deu uma ensaboada nele. Beijou na boca, já esquentou embaixo. Agora a mulher não. Não, a mulher tem que ir com mais calma. Só que o homem é o seguinte, porque, Charles, muitas das vezes a gente ouve casos tipo assim, não, ele foi casado há tantos anos, mas ele pegou uma mulher, deu uma ensaboada nele, ele tá tão alegre que não quer saber da dele mais. Por quê? Porque ela fez uma preliminar bem feita. Entende? Aí a outra que fez bem feito é a melhor mulher do mundo. Aí é onde entra aquela questão que a doutora falou, da satisfação da realização. Você fazendo um sexo bem feito, pode ser uma vez na semana, mas você fica realizado a semana Feliz toda. da vida. Feliz Alegre, da vida. como vê borboletas, né? Passarinhos. O tempo todo. Tudo rosa, tudo maravilha, tudo azul. Tudo azul. Então, no caso da preliminar, é necessário. É necessário. Mas é igual eu disse lá atrás. É todo um processo. Trata a sua esposa com carinho, seu marido com carinho, conversa direito. Se tem algum problema, senta e resolve na melhor educação do mundo, para quando chegar à noite tá tudo bem. E aquela mulher... Ô, daí, tempo aí, como é que tá o tempo aí? Tá chegando? O assunto é tão bom, é tão interessante, que o tempo passa rápido. Eu vou trazer a doutora aqui outras vezes, porque o assunto ele é bem abrangente, é bem diversificado. Mas eu quero fazer aqui uma última pergunta, então, para a doutora. É o seguinte, a mulher que ela passa por um trauma no passado, vamos supor, foi abusada pelo pai, ou por alguém da família, um tio, sofreu um estupro, ou talvez ou na adolescência, tal. Eu queria que a doutora falasse sobre isso. O que pode ser feito para poder você curar uma mulher desse tipo? Então, o primeiro passo é ela procurar socorro. Suponhamos, ela foi até mim. Eu já atendi pessoas que sofreram abuso, né? Eu atendi uma moça que ela foi abusada por 6 meses. 6 meses. 6 meses de abuso por uma pessoa de extrema confiança da mãe e do pai. A mãe não sabia, ela não contou para a mãe antes, porque a mãe estava no tratamento de câncer. Então estava passando por uma fase difícil, e ela se retraiu com aquilo acontecido, ela estava muito magra, tipo quase anoréxica. Mas só devido às emoções dela tá prejudicada. Por que a mulher ela sofre mais com trauma de um abuso do que o homem? É porque é o seguinte, Charles, a mulher, por mais liberdade que ela conquistou hoje no mercado de trabalho, em todas as áreas, ela ainda é muito descriminalizada. Por quê? Tipo assim, é safada, é à toa, ela deu em cima do cara, e o cara foi agora, é abuso. Tipo assim, ela fica com medo do julgamento. E hoje ainda tem isso ainda. Tem. Se a mulher, vamos supor, despertar o interesse, for pra cima do cara, der uma cantada no cara, ela é discriminada. Muito. Então, tipo assim, o homem, ele fazer tudo isso é normal, é machão. O homem é machão. Agora a mulher não, né? Então, no caso, igual você falou, se sofreu um abuso, se foi... a sequela que veio lá de trás. Aí, quando acontece o quê? Muitas pessoas passam dificuldade no casamento, que passou por esse processo de estupro, de abuso e tudo que aconteceu. Aí, ela fica calada. Aí tem homem que ele vai com jeito, ele consegue conduzir a esposa, vai ajudando, não briga, não xinga, vai conduzindo, ela vai aos poucos se curando. Se soltando. Mas tem uns que precisa de ajuda. E a mulher, ela precisa ter confiança no homem. Ele precisa ser realmente o homem que Deus falou que ele tem que cuidar como Cristo amou a igreja. Ele tem que realmente amar a esposa dele. Porque quando acontece isso, você vai falar, eu passei por isso e por isso na minha infância, na minha adolescência, ou depois de adulta, eu fui abusada. Então, ele que tem que ser o cara. Tem homem que fala assim, minha mulher é muito ruim de cama, casou virgem, minha mulher é ruim. Ele que é o ruim, porque ele foi o professor. Entende? Então, no caso, a mulher que foi abusada, vai depender do marido que ela tem. O que é o termo, a mulher ruim de cama? O que é? Que não consegue satisfazer ele? Ele não tem... Ele também em si, ele é o ruim. Por que eu falo que ele é o ruim? Porque ele não ensinou direito, que tem que ter preliminar bem feita. Ele não foi carinhoso com ela. Ele não ensinou ela como ela agir. Porque eu já vi homem reclamando assim, minha mulher, ela fica de um jeito só, parece que você tá fazendo com a boneca. Pois é. Mas aí quem é o que conduz na hora do sexo não é o homem? E cadê o diálogo? Por isso que eu falo para você, o diálogo é a base de tudo. Então ele tem que ter, amor, vamos sentar, vamos conversar. Qual o jeito tá mais confortável para você? Qual o jeito que você quer? Né? Você quer desse jeito?
Igual, a gente tem mais de 200 posições. Mas aí não acontece da mulher falar assim, mas você não me ama do jeito que eu sou, meu Deus do céu. Então, isso chama vitimismo. Vitimismo. Isso. Aí esse vitimismo, né? Você vai de coitadinha, nananã. Mas aí, se o marido sabe conduzir a situação, tudo vai bem. Mas também tem que ter, porque o homem tem que ser, como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que ser a mulher de provérbios, a mulher sábia. Sábia. Seja sincera, fala com o seu marido. O que está acontecendo hoje? Os casais não têm diálogo, Charles. Doutora, não tem. Fala, meu amigo. Uma pergunta aqui é o seguinte. Pessoas que gostam de dor na hora do sexo, por exemplo, que é o sadomasoquismo que eles falam, né? Pessoas que se excitam sentindo dor. Isso é normal? Ou é patológico? Isso é o demônio. Não tem outra explicação, cara. Olha, sentir dor. Porque o sexo em si é muito bom. Mas quando parte pra esse sadomasoquismo aí, o negócio não tá certo, mas não, tá errado. Eu não sei se é capeta, eu não sei o que é não, mas tá errado, tá. Aí tem que o quê? Tem que procurar ajuda psicológica. É igual a questão também da pessoa ter desejo sexual, vamos supor, por criança, que é pedofilia, a zoofilia por animal. Isso também constitui doença psiquiátrica? Psicológica. Ele tem que procurar um psiquiatra. E o estímulo, né? Os homens que gostam de estímulo, do famoso fio terra, né? É normal também? O homem? Ou já é alguma coisa ligada ao homossexualismo? Ele tem algum problema. Pode ser que ele foi abusado na infância. Tá. Algum trauma. Algum trauma passado. Pode levar ou ele tá com um conflito de identidade camuflado e não se revelou. Porque eu já ouvi casos. Eu não tive em consultório. Já aconteceu já da mulher chegar no seu consultório e falar assim, eu tô desconfiado que o meu marido ali é fanta. Não. Não. Esse caso que eu tive da menina que casou aos 30 anos virgem, a gente não conseguiu provar se ele tinha conflito de identidade ou se ele era assexuado. Porque doutora, ele não quis ir no médico. Uma pergunta. Eu viajava fazendo alguns compromissos, algumas agendas. Eu lembro que eu cheguei no interior, na cidade, e veio uma senhora falar comigo, muito elegante, muito bonita. E ela disse assim, preciso de ajuda. Eu falei, pois não. Ela falou, pastor, eu tô com problema íntimo com meu marido, né? A gente quis apimentar porque ele já não me procurava mais e tal. E eu fui orientada a ir num sex shop. Aí volta a questão do sex shop. Eu fui no sex shop, chegando lá, eu comprei alguns brinquedos, né? Bolinhas e tal, etc. E comprei um membro masculino, né? E aí de lá pra cá, que meu marido me procurou mais mesmo, e já peguei ele usando esse negócio sozinho umas 3 ou 4 vezes. O que eu faço? Eu falo, rapaz, me incluo fora dessa. Eu não sei o que dizer. Isso é perigoso também? E outra pergunta, já embutido nessa. A pessoa não percebia que o rapaz era chegado? Nada contra, viu? Cada um com seu cada qual. Então, o caso dela é por isso que a gente não aconselha. Porque o esposo dela, ele pode ter sofrido um abuso ou ele estava em conflito. Quando a pessoa está com essas emoções guardadas, ele faz isso. Então, não é normal, não está certo, né? Então, a pessoa tem que ter... É por isso que eu falo, os dois saudável, inventa, tenha credibilidade, faça outras coisas, mas por isso que eu falo, deixa o sex shop pra lá. Até porque eu acho que colocar órgãos genitais no meio do casal é colocar uma terceira pessoa. Não é? Basicamente isso aí, não é? Isso, mas é isso que eu falei aquela hora em questão desses brinquedos, dessas coisas. A minha coisa tá vendo aquela comida muito boa e colou uma tampa por cima. Você só olha e você não tem acesso. Enquanto você fica distraído com esses brinquedos, o que é bom de verdade que você mesmo poderia estar tocando, sentindo na mão, você tá lá só botando o brinquedo no seu lugar. Então isso é uma terceira pessoa. Então joga isso fora, vá ao casal. Conversa, tenha diálogo, pergunta o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, o que está confortável, né? Então, é igual quando você falou da menopausa, né? Que a pessoa, lógico que abaixo libido, tem que procurar um médico. A lubrificação já não é mais a mesma. O que ela vai ter que fazer? Usar aqueles lubrificantes à base de água. Igual tem um KY gel, que não dá irritabilidade. Então, tem que procurar a medicina.
Não pode deixar. Eu, como sexóloga, eu vou orientar. Mas a pessoa vai ter que procurar realmente um médico. Se for só psicológico, a gente resolve. Mas se é caso de medicina, tem que procurar medicina. Tem que procurar uma medicina. Pois é, o nosso tempo já acabou, já esgotou, né, Daí? Já estourado aí. Eu quero agradecer o pessoal que nos mandou aqui as perguntas, tá? Um abraço aí a todos vocês aí. E obrigado, Daí. O Daí hoje está na técnica aí, né? Tá nos ajudando, nos acompanhando. E agradecer em especial a doutora Rosane, que é psicanalista clínica, especializada em sexologia humana. E, doutora Rosane, eu queria que você deixasse as suas considerações, suas redes sociais, telefone para contato. Fica à vontade. Então, eu me senti honrada pelo seu convite, muito obrigada. Eu que agradeço. Satisfação enorme estar aqui, né? E obrigada a cada um, né, que participou. Espero ter respondido. Se não, vocês podem ir lá no meu Instagram, Rosânia3Viana, ou Rosânia Gonçalves, você coloca lá, vai aparecer. E você pode mandar no meu PV lá que eu vou responder. O meu telefone para paciente é 62 986 20 6232, né? E vocês podem estar mandando mensagem, a gente está respondendo. Eu atendo online e atendo presencial, né? Então, a maioria dos meus pacientes não gosta de atendimento online. Eu estou com paciente em Água Boa, que essa é longe, não tem como. Já tinha paciente em Portugal, que também, infelizmente, não tinha jeito, né? Mas foi sanado, no Sul também. Mas a gente está ali para ajudar, para auxiliar. E eu atendo também no social na minha igreja, Ministério de Vila Nova, na Vila Nova, né? Qual que é o seu pastor lá? O pastor Josué Gouveia. Josué Gouveia, um abraço aí pro pastor. O pastor Josué Gouveia, pastora Simone Gouveia, né? Eu atendo em consultório lá, por enquanto. E lá a gente tem atendido, né? Tem pessoas que não têm condições de pagar, a gente oferta atendimento. Qual é o meu intuito? O dinheiro que eu ganho, Charles, é maravilhoso. É muito bom, me ajuda a levar comida para casa, pagar os boletos, né, do final do mês que vem, aluguel. Mas um caso sanado, resolvido, é minha maior alegria, né? Então, para mim, esse é o importante. Então, a gente está aqui, nós somos cristãos, servo de Deus, né? Estamos aqui em prol, né, do nosso chamado, que é cuidar de vidas. Então, eu sempre falo, hoje eu sou curada para curar outras pessoas. E para mim tem sido gratificante, vendo tantas pessoas sair do consultório feliz, problema sanado, a pessoa realmente recalcula a rota. Eu falo que a gente é igual GPS, errou, ele recalcula e te manda para o local certo. Bem assim somos nós, psicanalistas. Errou, tá errando, o casamento tá dando errado, a gente ajuda a recalcular a rota e seguir em frente. Isso é bom, né? Porque é um problema geral, né? Questão do casamento, principalmente nessa área da sexologia. Doutora Rosane, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ter uma outra oportunidade para continuar com esse assunto, tá bom? Mas eu agradeço de coração por ter aceitado o convite. Obrigado aí a Daí Moreno pela técnica aí. É nóis, tamo junto. Obrigado aos ouvintes aí. E a gente vai ficando por aqui, tá? Olha, você tá aí acompanhando pela TV, NC Digital, ao vivo. Lá no meu canal também, lá na Águia Web TV Oficial, a gente coloca o programa editado, tá? O programa ele é editado e a gente reposta ele lá também no nosso canal. Você pode entrar lá, tá? Na outra semana já vai estar postado. E você pode assistir a transmissão ao vivo daqui um pouquinho também. Pode assistir novamente aí, pode comentar, pode entrar nos comentários aí, tá? E a gente vai ter o maior prazer, maior honra de poder estar respondendo.